Olá a todos, saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a paz, a benevolência, a benignidade, a Shalom, que significa plenitude, que a plenitude do nosso Senhor esteja com todos os irmãos aí. Eu iria gravar um vídeo sobre o pão da vida, Na verdade é o pão sem fermento, até porque nós estamos nos aproximando da Páscoa, Porém, irmãos, depois do vídeo Pecar contra o Espírito, eu recebi muitas perguntas e dúvidas. E o Senhor, essa semana, me mostrou algo interessante. Talvez, já deve ter pessoas com esse entendimento, Eu creio, irmãos, porque a própria palavra diz, que todos têm vários dons espirituais e revelações, mas o Espírito é o mesmo. Pode ser que outras pessoas tiveram a mesma visão, o mesmo entendimento, através do mesmo Espírito que ensina a todos. E este entendimento que eu tive, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele vai fazer parte, deste vídeo, último vídeo que eu fiz sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito. E vai ajudar a tirar algumas dúvidas que ficaram ainda, Eu sei que o vídeo anterior ele é muito longo, eu vou ser breve nesse. E no vídeo também do Pão Sem Fermento vai ter muita informação também que vai nos ajudar a nos manter firmes na palavra do Senhor, tá bom? O que acontece, irmãos? Eu conversando com alguns irmãos, surgiu aquela pergunta, É porque está surgindo aí sobre Elias, o espírito de Elias, e que vai vir de novo e tudo mais. Então tem aquela dúvida, Ao homem está destinado a morrer uma vez só, Depois disso segue-se o juízo. Só que na palavra, irmãos, eu até separei aqui alguns versículos, algumas pessoas morreram e ressuscitaram. Então, como é que é isso, Se ao homem está, conforme está aqui em Hebreus 9, 27, vou ler aqui para os irmãos para a gente começar a fazer esse estudo. Hebreus 9, 27. E como ao homem está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então aqui, irmãos, obviamente ele está falando tem dois aspectos aqui. Tem a morte literal, que é ninguém aqui, quantos que já foram e não estão aqui entre nós? Então essa é a morte, não ressuscitar, correto? Porém na palavra do Senhor, principalmente na nova aliança, existem vários relatos de ressurreição, pessoas estavam mortas e voltaram à vida. Ou seja, pelo que o apóstolo Paulo disse aqui, eu creio que Hebreus foi escrito por ele, pode ser que não, mas pela dialética, pela forma de escrita, pela construção, parece que eu vejo Paulo falando. Então, eu vou dizer que foi Paulo que disse aqui. Então, pelo que está escrito aqui, irmãos, e como o homem está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo, então essas pessoas que morreram, automaticamente elas deveriam já estar em juízo, mas como que elas ressuscitaram? Obviamente morreram depois, E como é que funciona isso? São coisas assim que a gente fica meio sem entender. Então eu vejo de dois pontos. Primeiro, que ali Deus está mostrando que ele é o Todo-Poderoso e ele é capaz de trazer, dar vida aos mortos, Da mesma forma que muitas pessoas, eu já vi uns aí dizendo, primeiro eles criticam que Caim é filho do diabo, depois eles defendem que Jesus veio da forma tradicional. Mas a palavra diz que ele veio do Espírito. Assim como Adão não precisou de um útero para nascer, é o poder do Eterno, que tirou do pó da terra, Ele não pode fazer alguém vir sem precisar da semente do homem. Eu acho que são coisas assim, irmãos, que as pessoas querem colocar Deus numa caixinha. Não, Deus faz isso. Não, Deus faz o que Ele quer. Ele é Deus, Então, de um lado, Deus está mostrando que Ele é o poderoso e Ele vai ressuscitar os mortos, porque isso aqui serve para testificar. Porque imagina que Deus fala que vai ressuscitar os mortos e não tem nenhum relato na Bíblia. Daí a pessoa fica perguntando, mas eu não vi nada na Bíblia. Gera uma certa, Agora, são vários relatos, O mais crítico deles, eu creio que seja de Lázaro, porque 4 dias, irmãos, quem já presenciou pessoas mortas sabe que depois de 4 dias é insuportável ficar perto delas, Tanto que quando meu irmão faleceu,
deu 24 horas, já tinha que enterrar. Imagina 4 dias, né? Então, realmente Lázaro estava no estado de putrefação, né? Ele já estava em decomposição. Por isso que acho que a Marta, né, Maria, fala, ele já está cheirando mal, já faz 4 dias. Aí Jesus diz, né, que ali ela viria o poder do Altíssimo, né? Então Deus mostra, irmãos, que ele pode dar vida, não interessa se está lá, pode estar o pó e cinza, pode ter sido queimado, pode ter sido o que for, não interessa. Tudo o que aconteceu vai voltar, Deus vai ter que devolver, né? Então, basicamente, Deus está mostrando que ele é o poderoso, ele pode trazer a pessoa morta, não importa quanto tempo, ele traz a vida. Mas aqui, eu creio que Paulo está falando de algo ligado à o nosso nascer de novo, tá? Porque, irmãos, como eu já falei lá no vídeo Pecado contra o Espírito, uma vez que você nasce de novo, você não pode mais ter a vida que você tinha antes. Tu não pode mais ter. Por quê? Porque senão você está novamente humilhando Cristo na cruz. Cristo, irmãos, ele morreu uma vez e já ressuscitou. O que significa isso? Que nós, eu vou especificar para os irmãos. Quando Adão ele transgride, né? Quando ele acessa o conhecimento e através desse acesso coisas acontecem que são abomináveis, o Eterno ele já não vê mais Adão como ele via antes. Porque Adão está sobre a sombra da morte. Adão trouxe a morte para o mundo, para ele e tudo mais, né? Então o mundo reinou, né, sobre o domínio da morte. O mundo foi reinado sobre o domínio da morte. Então nós já estávamos mortos espiritualmente para o Senhor, correto? Só que quando Cristo vem, né, ele leva o pecado consigo na carne, por isso que ele veio em carne, ele teve que estar em carne, nascer do ventre de uma mulher, para passar pelas mesmas provações que nós e levar consigo o pecado, porque ele, né, na carne, mesmo ele não tendo cometido pecado algum. Entendeu? Então ele sepulta o pecado na carne e leva consigo para a morte, ou seja, o pecado está morto com Cristo. Então aquela sombra da morte espiritual, ela é tirada. Então Deus passa a nos ver novamente por causa de Cristo, de Yeshua. Ou seja, agora nós somos vistos por Deus quando nós morremos com Cristo e nascemos de novo com Cristo. Então nós passamos a ser parte agora, né, da família celestial. Somos agora enxertados na oliveira, ou seja, nós somos parte do corpo de Cristo. Então o Pai, o Eterno, ele nos vê por causa do Filho, do Espírito do Filho que habita em nós. Então aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando você morre, ou seja, o seu pecado é sepultado, você morre, aquela vida que você tinha, ou seja, a vida de pecado, a vida de blasfêmia, a vida de pecaminosa, enfim, tudo que você fazia antes, cachaçada, drogas, prostituição, terceiro casamento, tudo isso você vai ter que sepultar. Você vai ter que se livrar disso, né? De coisas que você talvez esteja ali ajustando, né? Quando você se arrepende, você vai lá e tem um encontro com Deus, né? Você tem que ter um encontro com Deus, irmãos. Você vai confessar os seus pecados e você vai nascer de novo. Fiz isso, fiz aquilo, me perdoa e confesse, abre o teu coração. Porque qual que é a diferença de Adão e de Davi? Adão ocultou as suas vergonhas, né? Ele ocultou as suas transgressões. Ainda falou que era porque Deus tinha dado a mulher para ele, depois falou que foi por causa da mulher. Ou seja, ele ocultou e ainda quis tirar a responsabilidade dele. Então, as suas vergonhas ele ocultou. Já Davi não, Davi mostrou as suas vergonhas, ele não teve vergonha, ele falou, pequei. Então tem os salmos que ele confessa ali, como foi, eu esqueci agora os salmos que é. Então nós temos que confessar os pecados, nós não podemos ter vergonha de falar para o Eterno o que nós fizemos. Né? Porque quando você abre o teu coração e você fala, pai, eu pequei, eu era cachaceiro, eu bebia, eu fui para festa, eu fui no prostíbulo, eu usei drogas, eu fiz isso, enfim, você vai confessar tudo o que você fez. E você vai se humilhar. Eu tenho certeza, irmão, quando você fizer isso, você vai ser tomado pelo Espírito. Você vai sentir algo diferente na tua vida. E você vai entrar num estado, irmão. Porque assim, irmãos, quando a gente se humilha, a gente chora.
O choro, irmãos, ele é uma prova de que você está se humilhando, mas não é um choro de arrependimento, de remorso. Tem 2 tipos de choro. É um choro compulsivo. Você não tem controle, é algo que é sobrenatural. Você sente vergonha daquilo que você fez, mas você não esconde a tua vergonha, você fala a tua vergonha. Entendeu? Então você, naquele momento, Deus está vendo que você está morrendo. Ali está sendo a tua morte. Tá? Você está morrendo. E você vai nascer de novo. Por quê? A partir daquele momento, os teus pecados estão morrendo com Cristo na cruz. Porque Cristo tomou para si os pecados, mesmo não tendo tido comentados, e sepultou. Ou seja, o pecado do homem agora está sepultado, né, para aqueles que buscam arrependimento, tá? Não é porque Cristo morreu pelos pecados que todo mundo aí tá de boa, não. Você tem que fazer a tua parte, você tem que pegar a tua cruz e carregar, e se arrepender e ter uma vida nova, certo? Então você vai morrer, certo? Você vai morrer uma vez ali. Aquela tua vida morreu. Deus não vai lembrar mais daquela tua vida. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Ou seja, você está morto. Acabou. Morreu. Já era. O diabo, que antes dominava a tua vida com demônios, com tudo que é abominação aos olhos de Deus, agora ele não tem mais poder na tua vida. Então, a partir desse momento, você vai nascer de novo. Uma nova criatura. É como se você estivesse ressuscitando com Cristo. Porque ele ressuscitou. Se você morreu no pecado, depois eu vou ler os versículos aqui, você vai ressuscitar com ele. Entendeu? Isso significa o quê? Que você agora é nova criatura. Você agora tem o Espírito do Cristo habitando em ti. A partir desse momento, você tem uma vida nova. Você está sob juízo. O que é estar sob juízo, irmãos? Eu até vou ler aqui para vocês, tá? Porque eu queria achar uma explicação interessante. Capacidade processual. É a capacidade de postular em juízo sem necessidade de representação ou assistência. É aptidão de ir a juízo praticando os atos da parte. De acordo com o artigo 70 do Código de Processo Civil, toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Já as incapazes serão assistidos ou representados por seus pais, curadores ou tutores na forma que a lei dispuser. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Aqui está dizendo assim, ó, a partir da maioridade, você assume, agora você tem responsabilidade sobre os seus atos. Não é que no pecado você não tem responsabilidade, mas o que eu quero dizer com isso? Que agora você vai cuidar. Basicamente isso, ó, cuida que agora tudo que você fizer vai cair sobre ti. Ou seja, não tem mais aquela passa a mão na cabeça, né, que vem você comete delito, vem lá o pai, você é preso, depois você é solto, etc, etc. Agora, meu irmão, você está sob juízo. Acabou a brincadeira. Agora tu tem que ser o quê? Uma pessoa reta. Você está sobre a lei, né? Agora você está ali, ó. Você tem que, né, fazer tudo certinho agora. Porque se você não fizer, não vai vir lá o conselho tutelar na tua casa, vai vir a polícia, entendeu? Agora tu vai preso. Então, basicamente, irmãos, quando você morre, né, para o pecado, você tem o seu advogado, quem que é? É Cristo. Mas ele não vai passar a mão na tua cabeça. Agora, meu irmão, você tem que provar que você realmente é merecedor daquilo que você recebeu. Por isso que a palavra diz vigiar. Por isso que a palavra diz cuida, vigie, né? A palavra diz que Deus não vai te dar algo que você não consiga, nenhuma provação que você não consiga suportar. As provações que venham para te atormentar ali, de tentações, é da carne, irmão. Mas Deus não vai dizer assim, ó, ele vai te dar um escape. Entendeu? Quando vier a aprovação da carne, Deus vai te dar um escape. Se você não entender, é porque você não quer. Mas não é porque tu recebeu o Espírito de Cristo que você agora pode fazer o que você quiser. Agora você é maior de idade, ou seja, fez alguma coisa errada, vai responder. Acabou a brincadeira. Agora você está sob juízo, né? Então é por isso que, ó, e como o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Você morreu uma vez para os pecados, porque Cristo morreu uma vez. Você também tem que morrer uma vez. Você não vai ficar morrendo várias vezes, né, e pedindo perdão pelos pecados várias vezes. Você tem que pedir um perdão
É isso que eu quero que as pessoas entendam. É um perdão genuíno. Não é remorso, irmão. Não é tipo assim, eu me arrependi, mas eu não aguentei e fiz de novo. Não, então você não se arrependeu. Você está como um adolescente incompetente, que não tem capacidade de assumir os seus erros. Você precisa agora ser maior de idade. Tu tem que assumir o que você fez. Tu tem que colocar na tua cabeça que agora a tua vida precisa mudar. Você agora tem que entrar no juízo. Você agora tem que seguir uma vida nova. Tem que morrer para o pecado. Acabou. Sepulta a tua morte de pecado lá, no mar do esquecimento. Se agarre em Cristo agora. Tenha uma vida nova. Porque agora você vai estar em juízo. Você está como se estivesse ressuscitado. Então você vai mostrar agora para os principados e potestades que você é uma nova criatura. Satanás não vai desistir de você, mas ele não pode mais te encostar a mão. Satanás não tem mais domínio sobre você. É igual todos os crimes que você fez antes de ser maior de idade, pode ver lá no processo penal. Tudo aquilo que tu fez, roubou, matou e não sei o quê, quando tu faz maior de idade, o que acontece? Acabou, você começa do zero. Você não vai mais responder por aquilo ali. Você só vai responder agora pelo que você fizer depois dos 18 anos. Em outros países são outras idades, mas o que eu quero entender é que a lei diz, assim que você assume, que você entende o que está fazendo, você tem responsabilidade sobre aquilo. Entendeu? Então, basicamente, os teus pecados foram esquecidos. Porque agora você está sob juízo de quem? De Cristo. Agora você é nova criatura. Você morreu para o pecado. Você está sob juízo. Entendeu? Antes você já estava morto. Estava morto lá. Para Deus você estava morto. Mas quando Cristo vem, ele abre um caminho para se achegar a Deus. Então antes a sombra da morte reinou sobre o homem. Cristo vem, ele tira essa sombra da morte para que o homem possa se achegar a Deus. Depois, irmão, é que a morte vai ser aniquilada. Aqui é só a sombra da morte que não tem mais poder sobre o espírito do homem, sobre a alma do homem. Então o homem agora consegue se achegar a Deus. Porém, você tem que morrer uma vez. Você morre uma vez e segue-se o juízo. Ou seja, agora você está apto com as suas próprias... Agora você tem responsabilidade. Tu não pode mais sair pecando aí. Tu não pode mais dizer, eu traí porque me deu aí um probleminha. Não, você traiu porque você... não vigiou. E aí, meu irmão, corre o risco de o que eu falei naquele vídeo? Pecar contra o espírito. Mas, uma coisa que eu quero explicar para os irmãos, como eu já falei para outros que tinham dúvidas. Não é tão simples assim para você pecar contra o espírito. Não fique assustado aí. Eu pequei contra o espírito. Não é assim que funciona. Satanás não vai desistir. Vai vir aquilo que o apóstolo Paulo diz. São os dardos inflamados do inimigo. Ele não vai vir pesado. Vai vir artilharia pesada. O que Cristo falou? Quando um espírito mundo sai, né? E vai para lugares arenosos, trevas e tudo mais, e ele fala, não quero ficar aqui não, vou voltar lá para o meu reino. Vou voltar para o meu templo, quero se assentar naquele trono. Só que agora aquele reino lá tá com um espírito lá que eu não consigo se achegar. Eu vou com mais 7. Que é aquilo que Jesus diz, né? E se ele chegar lá? Esses 7 demônios, com mais o que tinha 8 demônios, vêm. Se eles não encontrar um vigia, se eles não encontrar a casa com segurança, com um vigia, com alguém protegendo, o que eles vão fazer? Eles vão entrar. E se eles entrar, o que vai fazer? Meu irmão, o seu estado se encontra pior do que antes. O cão voltou ao próprio vômito. Já percebeu que essa passagem está aqui em Hebreus? Em Hebreus, no capítulo 10... Eu vou chegar aqui, ó. Capítulo 10. Pode ler o capítulo 10 inteiro. Eu vou ir rápido por causa do tempo aqui. Senão o vídeo fica pesado, irmãos. Daí eu tenho problemas para editar depois. Ó. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos amor às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que significa isso? Não é congregar aí, que nem o pessoal ensina aí, que tá cheio de adúltero, mentiroso. Não, irmãos, tu tem que estar com pessoas na fé. Pessoas que vão te dar força, que vão te auxiliar. São pessoas que você vai conseguir achar pessoas para te sustentar neste mundo de tentações.
tá? É isso aqui que Paulo está dizendo, né? Tem que estar todo mundo no mesmo espírito, tá? Porque, agora vem a bomba aqui, ó. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Lembra? Segue-se o juízo. E ardor de fogo, que haverá de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Preste atenção nisso. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com ele, que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Fizer agravo ao Espírito da graça, ou seja, blasfêmia contra o Espírito. Esse é o Espírito, a graça é a benevolência, ou seja, é uma chance, meus irmãos. Deus está dizendo, eu vou dar uma chance para ti. Meu filho morreu lá. Levou os teus pecados na cruz. Foi humilhado. Você tem uma chance de morrer para o pecado. E nascer de novo. Depois segue-se o juízo. É isso que está dizendo aqui. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você tem que morrer uma vez para os pecados, depois segue-se o juízo, ou seja, você agora está maior de idade no mundo do espiritual. Você agora tem consciência. Você não é mais um menininho mimado que não sabe o que está fazendo, que não sabe que trair é errado, que não sabe que mentir é pecado. Mentir é aquela mentira de ganhar, mentira de tirar proveito, de blasfemar, através da mentira você vai destruir um casamento, você vai passar perna em alguém, você vai ganhar, você vai fazer a caveira de alguém, na gíria, né? Tipo, você vai fazer fofoca de alguém com mentiras, lascívas, calúnias e tudo mais. Fornicação, avareza, já vou falar isso. Tá cheio de crente avarento, tá mergulhado na teologia da prosperidade, isso é avareza, irmão. Porque quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, né? O amor do dinheiro é a raiz dos problemas. Aí a pessoa fala, mas é amor do dinheiro. Eu não tenho amor do dinheiro, eu tenho prosperidade. Tá bom. Eu vou usar um exemplo aqui. Quando você ama a Deus, você busca o quê? Se alimentar de Deus, da palavra dele, se alimentar da Bíblia, ler, meditar no Senhor, orar, clamar, jejuar, buscar. Você ama a Deus, então você faz isso. Se você ama a prosperidade financeira, o que tu tem que fazer para te manter na prosperidade financeira? Você tem que amar aquilo ali. Tem que amar mais trabalho, tem que amar mais negócio, tem que fazer mais coisas para o teu dinheiro não acabar. Porque se o teu dinheiro acabar, cadê a tua prosperidade financeira? Tu entendeu como Satanás ele é astuto, meus irmãos? Vai querer brincar com o diabo? Tá cheio de crente avarento pensando que não é avarento, né? A palavra diz que nós teremos aflições. Como é que essa pessoa só tem prosperidade, só tem alegria, só tem vitória, só vitória, só vitória, sendo que a palavra diz que teremos tribulações? O diabo é esperto, meus irmãos. Então a avareza é idolatria, e tá cheio de crente no pecado da idolatria. Então, meus irmãos, por isso que eu falo, tem muita gente que pensa que nasceu de novo, que batizou, que recebeu o Espírito, porque tá falando em línguas, blasfêmia. Nem todo mundo vai falar em línguas. O apóstolo Paulo diz, eu queria que todos falassem dons de língua, mas antes profetizei. Ele prefere que profetize do que falar em línguas. Porque o dom de língua edifica a si mesmo. Entendeu? Hoje, irmãos, qual que é o maior dom que nós precisamos? O dom de nascer de novo, o dom de abrir os olhos espirituais, irmãos, o dom do arrependimento. Tem gente preocupada com o dom de língua, porque eu recebi o Espírito Santo, porque eu recebi o dom de língua. É mentira! Quantos que foram batizados primeiro, depois receberam o batismo do Espírito e não falaram em línguas? Tem várias passagens que a pessoa não falou em línguas e recebeu o Espírito Santo, né? Aqueles vários que batizaram e receberam o Espírito Santo, eles falaram em línguas? Não. Então, o próprio apóstolo Paulo diz que são vários dons de língua, dons de sabedoria, dons de discernimento, dom de ensinar, dom de se dedicar à palavra do Senhor, dom de entender o dom de língua. Tá? Já estou fugindo um pouco aqui do assunto. Mas o que eu quero dizer? Você vai morrer para a vida que você tinha de pecados e vai nascer de novo. Entendeu? Mas como eu disse, não é fácil. Por isso que Jesus disse, vigiai. Tem que vigiar para que você não caia em transgressão, você não caia em tentação. Então não é
não é simples perder a salvação, mas não é impossível. E é por isso que entra a eterna vigilância, até o dia que você morrer, literalmente. Por quê? Simbolicamente, irmãos, nós estamos mortos para o pecado e estamos ressuscitados com Cristo, porque Cristo já reina na glória. Nós já estamos reinando com Ele. Simbolicamente no mundo espiritual, porque nós estamos no mundo físico. Entendeu? Até o dia que nós deixarmos esse corpo aqui, literalmente, eu deixar, enfim, eu não sei quando é que vai ser a segunda vinda dele, então eu tenho que vigiar até o dia da minha morte, porque agora estou em juízo. Deus não vai ficar ali me dando várias e várias chances, vários nascer de novo, vários. Jesus ressuscitou uma vez, Jesus sepultou o pecado uma vez, Jesus foi crucificado uma vez, você tem que crucificar o teu pecado uma vez na cruz. Ou tu vai ficar humilhando Cristo novamente na cruz quantas vezes? Para as pessoas dizerem assim, aquele crente lá, olha só, tá lá em traição, tu tá humilhando o nome de Cristo, meu irmão. Ou tu não nasceu de novo e não entendeu a palavra do Senhor e tá aí achando que nasceu de novo e também tá em pecado, ou seja, a sombra da morte está sobre a tua vida. Abra o olho, lê a palavra e ressuscite espiritualmente falando. Ou você recebeu os dons espirituais, como o apóstolo Paulo diz, né? Como aconteceu com Irmineu e Alexandre, que receberam os dons, receberam o entendimento, receberam todas as informações e resolveram voltar a uma vida pregressa que tinha, de pecado. Foi lançado para Satanás, ou seja, para não blasfemar, para aprender a não blasfemar. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. No Antigo Testamento, ó, o filho da viúva Sarepta, através de Elias, ressuscitou, 1 Reis 17 ao 24. O filho da mulher Sunamita, mediante Eliseu, 2 Reis 4, 32 ao 37. O homem que foi encostar nos ossos de Eliseu, 2 Reis 13, do 20 ao 21. São pessoas que morreram e ressuscitaram. No Novo Testamento, a filha da viúva de Naim, por Jesus, Lucas 7, 11 e 15. A filha do Jairo, por Jesus, Lucas 8, 41, 42, 49 e 55. Lázaro, morto há 4 dias, por Jesus, João 11, 1 a 44. Muitos santos haviam morrido depois da morte de Jesus, Mateus 27, 52. A própria ressurreição do nosso Senhor. E essa é a única ressurreição que ascendeu aos céus. Por isso que ele é primogênito, por isso que ele é o primeiro. Tá bom? Porque ele foi o único que já está na glória, com o corpo glorificado. A Tabita, através de Pedro, Atos 9, 36 a 43. Eutico, o jovem que dormiu e morreu durante o sermão de Paulo. As pessoas reclamam de um vídeo de 4 horas. Paulo falava lá o dia todo. Atos 20, do 9 ao 10. Tá? Então você vê que já houveram mortes e pessoas ressuscitaram. Então por que o apóstolo Paulo está falando isso? E justo no livro de Hebreus. Porque ele está falando da morte, irmãos, para o pecado. Tu tem que morrer e sepultar a tua vida de pecado uma vez. Não é para tu ficar pecando e morrendo, e pecando e morrendo no pecado, e pecando e morrendo no pecado. Aí, irmão, ou você não entendeu e também corre o risco de morrer em pecado, ou você entendeu e está blasfemando contra o Espírito. Como eu disse, não é fácil, não é tão simples. Satanás não vai conseguir do dia para a noite fazer você blasfemar contra o Espírito, né? Mas uma hora cansa, né? O Espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. Então tem que ter, vigiar, olhos abertos, palavra do Senhor e vigiar. Romanos 6, do 1 ao 13. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Morreu, segue-se o juízo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que se fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, vida nova. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas vivo para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, não se entregue ao pecado da carne novamente. Agora você é nova criatura, você já morreu. Tu já morreu, aquela vida tua morreu, você é outra pessoa. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Segue-se o juízo, agora você é nova criatura, você é responsável por guardar o tempo, você é responsável por guardar o Espírito de Cristo que habita na tua vida agora. Deus te deu de graça, benevolência, benignidade, por amor a Cristo. Ele te deu aquilo ali, agora você é filho dele. Como é que tu vai desonrar o Eterno novamente, irmão? Ou você se entrega de vez, ou você continua na sua concupiscência de pecado e vai morrer em pecado, e daí? Tem que morrer para o pecado, ter uma vida nova. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. A gente está na carne, irmão. Tu acha que é fácil? Tentações, provações, problemas financeiros, problemas com isso, problemas com aquilo, estresse, problemas de tentação. Tem que vigiar e fugir da tentação. Tem que clamar ao Senhor. Tem que se dedicar, ser fiel a Ele, confiar que uma hora vem a ajuda, vem a resposta. E você glorifica mesmo nos problemas, né? Romanos 8, do 2 ao 4. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei de pecado e de morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora você é nova criatura. Ou seja, Cristo nasceu semelhante à carne, não da carne, semelhante à carne, para que o pecado da carne morresse junto com ele, sepultado naquele dia. Mas quando ele é ressuscitado, a morte fica, o pecado fica, ele vai, a morte não tem mais poder sobre ele. Então você morre, é nova criatura, a morte espiritual não tem mais poder na tua vida, Satanás não tem, porque o poder do diabo é a morte, irmãos. Entendeu? O poder dele é a morte. O homem tem medo do quê? Qual é o maior medo do homem? Morrer. Mas quando você está com Cristo Jesus, quando você nasce de novo e morre para o pecado, tu vai ter medo da morte? Tu quer ir para a glória, irmão. Tu quer estar com o nosso Rei da Glória. Romanos 8, do 5 ao 11. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder, ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, olha, aqui que entra o ponto, irmão. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, tem gente que fala, não, eu nasci de novo, sou nova criatura e está em pecado. Isso aí não existe. Ou você é nova criatura ou você é pecador. Ou você nasceu de novo ou você está morto no pecado. E estar morto no pecado é condenação. Mas morrer para o pecado e ir para a vida nova, nascer de novo, é salvação. São duas coisas diferentes. Estar morto no pecado e morrer para o pecado. São duas coisas diferentes, presta atenção. Morrer no pecado, que é o que nós estávamos mortos no pecado, e morrer para o pecado, ou seja, a tua vida de pecado morreu, você não existe mais para ela, você é nova criatura. Efésios 2, do 5 ao 6. Estando nós ainda mortos em nossas, mortos em nossas ofensas. Adão estava morto na ofensa que ele fez no Éden. Não foi só comer, ação. O que tinha no coração dele? O que ele acessou lá? Qual o conhecimento que ele buscou? Entendeu? Qual foi a consequência disso? Né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembra-se sempre, irmão, existe a alegoria, existe a simbologia e a literalidade. Nós estamos vivendo ainda a simbologia, ou seja, nós estamos sendo ressuscitados, já estamos sendo colhidos e julgados em vida.
Mas ainda haverá a ressurreição literal, ainda haverá o juízo final. Mas até que esse juízo aconteça, todos que morrem em Cristo já estão salvos. Entendeu? Então você morre para o pecado e você agora vive para Cristo. Você vive para Deus, você tem que gerar frutos para Deus. Você antes gerava frutos para o diabo, porque você estava no pecado, morto no pecado, gerando frutos do pecado. Você estava alimentando frutos do conhecimento, fruto de pecado, fruto de lascívia, de sexo, de luxo, não é o sexo, como é que fala? Fornicação, né? Imoralidade sexual, porque as pessoas falam, mas o problema foi sexo, não, imoralidade sexual, tá? Agora você é nova criatura, viva para Cristo, para Yeshua HaMashiach, para o eterno, tem uma vida nova, transformada. Colossenses 2, do 8 ao 13. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé. Ou seja, agora você está pela fé, pela promessa, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele já está lá, mas você está aguardando aqui pela fé, pela obediência, pelo amor ao eterno, pelo amor à palavra, pela praticidade, pela prática das leis, que são os 10 mandamentos, não é 600 e poucas leis. Tanto que a lei é Cristo e a lei é o amor. E quem tem amor cumpre toda a lei. Tem gente que odeia o seu irmão. Tem gente que julga o seu irmão vivendo em pecado e julga o irmão e assim por diante. No qual, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, você foi perdoado os pecados, você morreu para o pecado, agora você está seguindo o juízo, você agora é maior de idade, para de pecar, não peques mais, não peques mais, tá bom? Então eu espero ter ajudado a explicar que não é simples perder a salvação, não é assim, nasci de novo, recebi os dons celestiais, o entendimento, aí eu sei lá, briguei com a minha mulher, fiquei sem falar com ela, tô com um sentimento de angústia, briguei, eu pedia lá, eu não quero mais, vou me separar. Blasfemou contra o Espírito. Não é assim. Tem que ver o que vai acontecer. Tu vai reconsertar isso aí? Tu vai falar com a tua mulher novamente? Tu vai ajustar de novo? Deus vai perdoar essa atitude tua, essa agressividade. Deus vai perdoar. Eu fiz acepção de pessoas, acabei julgando alguém lá, não vou dar bola pra essa pessoa aí, acabei me dando uma de orgulhoso. Deus não gosta. Tu vai rever isso daí, tu vai lá pedir perdão e falar, me perdoa, aquela vez eu acabei me exaltando e eu te ignorei e tal. Não, tudo bem, então. Acepção de pessoas é pecado, irmão. Entendeu? Você não vai cometer pecados de morte. Entendeu? Mas Satanás vai ficar tentando, ou seja, vai te provocar várias situações, vai colocar pedras de tropeço para você cair, vai vir com tentações, vai vir com dificuldades, né? Daqui a pouco ele sabe que teu pecado é carnal, né? A tua fraqueza é carnal, ali no sentido sexual. Você tinha uma vida antes que você não podia ver mulher na tua frente. É ali que ele vai te batalhar, mano. Ele vai colocar uma mulher da palavra ali, que chega com a vozinha fina, né? E você tá lá, uma irmã, né? Aí você não vigia e vai entrando no assunto, vai entrando na conversa, daqui a pouco você tá lá, tem que vigiar. Então não é fácil tomar a tua salvação, mas não é difícil. Não é impossível de perder, desculpa. Não é fácil de perder, mas não é impossível. Por isso que Cristo diz, vigie. Agora você é maior de idade, estou falando de novo isso. Você agora sabe que o que é errado. Você recebeu o entendimento. Antes você não tinha. E como é que tu vai receber o entendimento? Não adianta você dizer assim, nasci de novo e não tem isso aqui na tua vida.
Opa, tá virado. Não tem a palavra do Senhor na tua vida. Como é que tu nasceu de novo e não lê a Bíblia? Como é que tu nasceu de novo e não faz oração? Como é que tu nasceu de novo e tem ira no teu coração? Tem alguma coisa errada. Ou você não nasceu e pensa que nasceu, ou, irmão, se corrige aí que tá feio o negócio. Porque pra blasfemar não é fácil, mas se tu blasfemar, irmão, escuta o que eu tô te falando. Pra tu voltar pro caminho do Senhor, é praticamente impossível. Ou você acha que os demônios, depois de pegar o templo limpinho ali, sem pecado nenhum, vão simplesmente dizer assim, não quero mais isso aqui. Claro que não. Vai vir com mais 7, tá bom? Que o Eterno abençoe a tua vida, tá? Você precisa morrer uma vez por todas, de uma vez por todas, para o pecado. Entrar no juízo, ou seja, com responsabilidade, carregar o nome de Cristo na tua vida, carregar a imagem do Senhor, carregar o nome do Senhor, tomar para si essa responsabilidade, falar da palavra do Senhor, parar de ter vergonha, porque agora você está sob o juízo, você tem consciência. E quanto mais você cresce na palavra do Senhor, mais juízo você tem. E mais responsabilidade você tem, mais entendimento, mais discernimento, mais sabedoria, mais conhecimento. Entendeu? Você morreu para o pecado, agora você é nova criatura, agora você é do Senhor. Você é de Cristo, de Yeshua. Yeshua HaMashiach, Cristo, o ungido de Deus. Tá? Tá bom? Então que o Eterno abençoe a tua vida. Pai amado, guarde essas pessoas que estão vendo esse vídeo, dê a elas entendimento, Senhor, para que elas possam aprender da tua palavra. Abra os olhos espirituais de cada irmão que está vendo esse vídeo, porque assim, irmãos, às vezes é muita dificuldade a gente conseguir entender o que está escrito. Mas olha o Senhor, peça a Ele sabedoria e discernimento. Irmãos, olha, eu sei que as pessoas querem ver milagres, querem ver curas, querem ver coisas grandiosas, irmãos. Mas o maior milagre hoje, irmãos, é abrir os olhos da cegueira do espiritual. É se desprender do mundo. Com tanta tecnologia, com tanta distração, meus irmãos, a morte espiritual hoje, ela é muito forte, e é dessa morte que você precisa se libertar. Essa ressurreição que tu tem que experimentar. Esse é o milagre que Deus quer trazer na tua vida. Morto para o pecado, morreu uma vez, segue-se o juízo. Que o Eterno abençoe a tua vida, que o nosso Senhor esteja contigo. Irmãos, orem pela minha vida, né? A batalha espiritual continua, irmãos, ela não descansa não. Eu oro pela vida dos irmãos, coloque meu nome e minha família em orações, nas suas orações. Como eu sempre digo, eu oro para os irmãos do canal, eu oro para as famílias, eu oro para as pessoas, para que o Eterno faça a vontade dele, esteja com cada um de vocês. Fique na shalom do Eterno, fique na plenitude dele, com o Espírito de Cristo, que ele habite em vossos corações e abra o seu entendimento para a palavra dele. Morra para o pecado uma vez e viva eternamente para o Senhor. Que o Eterno abençoe tua vida. Shalom.